Marinheiro, faço parte da comissão organizadora da Feira das Profissões. Comissão essa que está dentro do movimento Interpet Ceará, que é organizada por vários grupos PETs, Programa de Educação Tutorial. Se você quiser ficar por dentro de que movimento é esse, quem são esses PETs, acesse nossas redes sociais, que lá você vai encontrar muito a respeito desse assunto, tá certo? Vem nos conhecer. Nós, da Feira das Profissões, fizemos algumas entrevistas com esses cursos que fazem parte do movimento Interpet para ajudar você, estudante, a escolher qual curso mais se encaixa com o seu perfil. Nós realizamos entrevistas com as principais dúvidas a respeito do funcionamento de cada curso, sobre as vagas disponíveis diante dos vestibulares ou tradicionais ou do próprio Enem, dentre outras dúvidas. Então, nesse vídeo, você vai acompanhar uma de nossas entrevistas. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é Jássio, atualmente estou no 6º semestre do curso de Engenharia Civil e sou membro do PET de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará. Oi galera, eu me chamo Laura, sou estudante de Engenharia Civil na UFC e bolsista do PET de Engenharia Civil. Fala galera, meu nome é Cornélio, atualmente estou cursando o curso de Engenharia Civil na UFC e também faço parte do Programa de Educação Tutorial. Normalmente, quando perguntamos às pessoas sobre a área de atuação de engenheiro civil, a primeira coisa que vem à cabeça delas é aquela imagem clássica, que é de uma pessoa com capacete, um projeto na mão, no meio de uma obra. Mas a nossa formação ela é muito ampla, e a área de atuação do engenheiro civil ela vai muito além da construção civil. A gente pode atuar, como por exemplo, na parte do cálculo estrutural, que é justamente na parte do dimensionamento de todos os elementos de uma estrutura, como o dimensionamento de lajes, vigas e pilares. A gente também pode atuar na área de engenharia de transportes, que é nessa parte de estradas, ou seja, construção de estradas, construção de rodovias, também na parte de planejamento urbano, que aí a gente entra como, por exemplo, definir onde é que uma linha de ônibus vai passar, o tempo de um semáforo, então se uma via ela vai ser só indo, só voltando, se vai ser de mão dupla. Uma outra área que a gente pode atuar na parte de recursos hídricos e hidráulica, ou seja, justamente essa parte, tudo que envolve água, nessa parte aí de, por exemplo, gerenciamento de água da chuva, das águas dos rios, ou seja, como vocês têm o exemplo do Castelão, então isso aí, tudo aí, nessas áreas do engenheiro civil pode atuar. A gente também pode atuar na parte de saneamento, que é essa parte de distribuição de água, ou seja, dimensionamento de água de uma cidade, como também na parte de coleta de resíduos, como no caso do esgoto. E uma outra área que a gente pode atuar também é na parte de geotecnia, que é justamente essas obras que envolvem terra. E aí, ou seja, obras de escavação, obras que envolvem tudo isso, a gente pode atuar. Então galera, quanto à disciplina que eu mais gostei, no curso, eu não vou conseguir citar apenas uma, porque ao longo dos 3 anos que eu estou cursando Engenharia Civil, eu gostei de várias áreas, de várias disciplinas. Até eu estou ainda indeciso quanto a qual área eu vou seguir quando me formar. Mas enfim, eu vou citar aqui 3 cadeiras, tá certo? A primeira, ela se chama Mecânica para Engenharia 2, Mecânica para Engenharia Civil 2, no caso. E nessa cadeira, cadeira é a mesma coisa que disciplina, de forma resumida, a gente trata sobre como é que ocorre a distribuição de cargas em uma estrutura. Por exemplo, eu tenho uma viga apoiada por 2 pilares, que eu tenho algumas cargas atuando sobre essa estrutura. Eu quero saber como é que essas cargas vão se distribuir na forma de esforços internos dentro da estrutura. Até a gente consegue desenhar alguns diagramas nessa cadeira que meio que de forma visual mostram pra gente como é que tá os esforços internos na estrutura. Por exemplo, nesse ponto da viga eu tenho um momento fletor muito alto, então é um ponto crítico, é um ponto que eu tenho que ter atenção. Então, basicamente é isso que a gente estuda nessa cadeira, bem de forma resumida, É mais complexo do que isso. Então, a segunda cadeira que eu queria comentar aqui com vocês, na verdade são 2, que é Resistência dos Materiais 1 e 2, onde a gente vai aplicar os conhecimentos de Mecânica 2 para analisar como é que os materiais vão resistir aos esforços. Na Mecânica 2 a gente calculou apenas como é que as cargas vão ser distribuídas na estrutura. Mas em resistência, como o nome já diz, a gente vai estudar como é que a estrutura
ela vai resistir a esses esforços, certo? A gente aprende também a dimensionar pilares, dimensionar vigas, de modo que essa estrutura resista aos esforços internos que vão estar atuando e também seja econômica, né? A gente pode dimensionar um pilar deste tamanho, que ele vai resistir a um certo esforço, mas isso não necessariamente vai ser econômico, né? Então a gente tem que fazer essa análise para dimensionar uma estrutura que resista aos esforços e que seja também econômica de se construir. Por fim, a terceira cadeira que eu queria comentar, ela sai um pouco dessa parte estrutural e vai mais para a parte do departamento de hidráulica e ambiental, né, que é um dos 3 departamentos que a gente tem na engenharia civil. Provavelmente o Jasper vai comentar ou já comentou, não sei ainda, mas enfim. Nessa cadeira a gente estuda como dimensionar sistemas de abastecimento, seja por tubulação, seja por canais, né, abertos. Basicamente a gente estuda como é que a gente vai deslocar a água de um ponto A até um ponto B. A gente também estuda um pouquinho da energia que vai estar dentro desse escoamento de água. A gente trabalha com bombas, né? No caso a gente chama de estações elevatórias, porque se a gente quer levar a água de um ponto A a um ponto B que está mais alto, a gente precisa dar energia para essa água. Então a gente estuda bombas também. A gente também estuda um pouco de turbinas, que é na questão de hidrelétricas. Se a gente tem uma água que está num ponto muito alto, ela vai para um ponto muito baixo, a gente consegue aproveitar esse desnível de altura e produzir energia, que no caso tem vários exemplos como hidrelétricas. Então a gente também estuda um pouquinho de turbinas. Então é isso, a gente estuda a distribuição de água na malha, né, no espaço, e também estuda um pouquinho da energia que vai estar envolvida nesses escoamentos, né, que a gente chama de escoamento, escoar a água de um ponto a outro. Então, essa é a terceira cadeira que eu queria comentar aqui com vocês, e é isso. Bem, meio que eu caí de paraquedas no curso, eu estava meio que seguindo os passos do meu irmão, mas eu vim descobrir que engenharia civil realmente era para mim, né? Eu dei essa sorte de descobrir que engenharia civil é para mim mesmo lá pelo 5º semestre, porque o curso em si, ele demora um pouco para introduzir as cadeiras, né, as disciplinas mais direcionadas ao curso. Os 2 primeiros anos ainda tem muita base, né, cadeiras que vão te ajudar para chegar nessas disciplinas e conseguir, né, desenvolver o conhecimento, conseguir ter um melhor desempenho, né? Por exemplo, cálculo, física, estatística, materiais, mecânica, mas propriamente dito você começa a ver algo mais específico do curso lá pelo 5º semestre. Então, tipo, 2 anos você experimentando, tendo a base para depois desses 2 anos você realmente começar a ver como é que é o curso em si. E foi ao longo desse 5º e 6º semestre que eu vi cadeiras, né? Eu estudei cadeiras que eu gostei bastante, eu testei anteriormente algumas, mais ligada a essa parte de estruturas e também a parte de hidráulica, né? Que são as 2 áreas que eu estou mais afim desde que eu iniciei o curso. Mas também eu estou muito ansioso para uma cadeira que vai ter apenas no semestre seguinte, que é a cadeira de gerenciamento, porque eu também gosto muito dessa parte organizacional, de planejamento, de gestão e etc. Então eu estou esperando bastante essa cadeira para ver como é que eu vou me desempenhar e como é que eu vou gostar dos assuntos que vão ser explicados nessa cadeira. Bem, pessoal, de todas as áreas de atuação do engenheiro civil que eu havia comentado com vocês anteriormente, a área de engenharia de transportes é a que mais me fascina dentro da engenharia civil. E aí eu me vejo no futuro trabalhando com engenharia de transportes. Eu pretendo cada vez mais me especializar nessa área, aprofundar meus conhecimentos e no futuro seguir a área de docência, ou seja, eu quero ser professor, esse é o meu sonho, eu imagino trabalhando assim dentro da engenharia civil. E aí lembrar para vocês que engenharia civil, de todas aquelas áreas que a gente falou, a gente não atua somente na parte realmente na obra, estando lá na prática. A gente também pode trabalhar em muitas áreas na pesquisa. Então tem esse viés que a engenharia civil segue muito forte. Cada vez mais está sendo descobertos materiais, coisas do tipo. Então a gente pode atuar em todas aquelas áreas, também na área de pesquisa.
Essa crença de que nós, para poder cursar engenharia civil ou qualquer engenharia, já temos que ser bom em matemática e cálculo logo de cara, é um tabu que a gente tem no ensino médio e é muito comum. E a resposta que eu tenho para essa pergunta é não. Você não precisa ser bom logo de cara em matemática e cálculo para cursar engenharia civil. As áreas de atuação de engenharia civil são muito amplas. Vou dar o exemplo dos departamentos que nós temos na UFC. Nós temos o departamento de engenharia estrutural e construção civil, que trabalha com essa parte mais que a gente tem na nossa mente quando a gente pensa em engenharia civil, quando está no ensino médio. Mas também temos outros departamentos, que para exemplificar, que você tem várias áreas de atuação, que é o Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, o DEA, você vai trabalhar com gestão de recursos hídricos, saneamento, esgoto, toda essa área. E o Departamento de Engenharia de Transportes, que você vai lidar com tráfego, gestão de planejamento urbano e toda essa área. Então, as áreas de atuação de engenharia civil são muito amplas, você não precisa ser bom só em cálculo e matemática para ter uma boa carreira. Além disso, nós temos cadeiras sim de cálculo e de matemática, mas nós temos cadeiras fundamentais que tratam desses assuntos. Então, quando você estiver na faculdade, você vai conseguir, com a sua dedicação, aprender os pontos fundamentais para garantir um bom desempenho. Então, não tem que pular etapas. Você que está no ensino médio, se tem uma familiarização com a engenharia civil, ou não necessariamente já se sente bom em matemática, não se preocupe. Com a sua dedicação vai ser possível sim. E se você gosta e se identifica com a área, continue com esse sonho e corre atrás que dá tudo certo. Na UFC, temos muitas oportunidades de bolsas de extensão e de incentivos para complementar a nossa formação. Mas especificamente sobre o curso de Engenharia Civil, eu vou dar 5 opções para você, certo? A primeira são as bolsas de monitoria. Como é que acontece? Um professor abre um edital de seleção e você que já cursou a cadeira pode ser monitor daquela disciplina. O que é ser monitor? É preparar momentos com os alunos daquela disciplina, elaborando lista de questões e tirando suas dúvidas. É muito importante esse contato com o ensino e com a docência, porque nós conseguimos desenvolver muitas habilidades comunicativas. A segunda oportunidade são as bolsas de pesquisa. Acontece de forma similar. Um professor abre um edital de seleção e você pode participar dessa seleção. Pode ser uma linha de pesquisa em específico ou até alguma nova linha que você pode participar. E também é uma atividade muito importante porque você vai aprender pontos que vão além daquela disciplina ou daquela matéria da sala de aula. Então você consegue se aprofundar em um assunto e elaborar artigos, participar de congressos, que é muito importante também para a nossa formação acadêmica. A terceira opção que eu vou dar aqui são as empresas juniores, que no caso da engenharia civil é a Consultec, a empresa júnior de engenharia civil e arquitetura da UFC. A proposta desse projeto é trazer uma vivência mais empresarial para você como aluno, ou seja, você vai trabalhar com a parte, no caso da engenharia civil, você pode trabalhar com a parte de desenvolvimento de projetos, entender mais como funciona a estrutura de uma empresa, a questão de cultura organizacional. Então também é uma formação muito importante, porque você já vai se habituando à questão do mercado de trabalho e a como acontece essa dinâmica. A quarta opção em relação ao nosso curso que eu vou dar aqui é sobre o EP, o Escritório de Projetos Integrados de Engenharia. É um projeto de extensão da UFC que visa proporcionar a vivência de escritório já para os alunos da graduação, com base na metodologia BIM de desenvolvimento de projetos. E a quinta opção que eu vou dar aqui para você, para complementar a sua formação, que vai além da sala de aula, é o PET, o Programa de Educação Tutorial. O programa a qual eu sou bolsista. No PET, desenvolvemos atividades e projetos relacionados aos 3 pilares da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. O grupo é formado por 12 alunos bolsistas, nós, alunos da graduação, e um professor tutor. Por meio do pilar de ensino, nós podemos ser monitores de disciplinas, organizar células de estudo e tratar dessa parte mais direta com os alunos, tirando as suas dúvidas, incentivando para que tenham um bom desempenho nas cadeiras. No pilar de pesquisa também podemos trabalhar junto com outros professores ou até com o nosso professor tutor, desenvolvendo pesquisas que são relevantes para o nosso curso ou em relação a várias áreas do nosso curso. E com o pilar de extensão, nós desenvolvemos projetos voltados para a sociedade, para dar o retorno às pessoas de todo o investimento que é fornecido para a nossa formação.
A Feira das Profissões, por exemplo, é um projeto de extensão do PRET, que a gente visa impactar a sua vida como estudante, para que você também se sinta motivado a fazer parte dessa realidade e se interessar pelos cursos de engenharia civil aqui da UFC.